Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara, o último programa do ano, e vamos falar sobre cultura. O nosso convidado é o presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, ou secretário municipal de Cultura, Vinícius Palmeira, a quem eu agradeço a presença. Vamos falar, sim, sobre a atuação da secretaria, mas eu gostaria de falar inicialmente, se você me permite, Vinícius, sobre o ataque que a cultura brasileira vem recebendo esse ano. Não é de agora, esse ano mais do que no ano passado, o que é muito ruim, porque o Brasil vai virando um país do elogio da ignorância, se você me permite. Como é que você viu isso ou vê o que está acontecendo agora, já no final do ano, o ataque à produtora da Porta dos Fundos, né, em função de uma produção de Natal, enfim, mais de entretenimento propriamente do que cultural. Isso é uma coisa muito grave, né? Típico dos regimes autoritários, né? Sim, típico do fascismo e uma atitude altamente condenável. Nós estamos reunidos em fóruns nacionais, por exemplo, gestores. Eu participo do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e nós rechaçamos esse tipo de atitude que consideramos próprio da barbárie de outras épocas, inadequado aos nossos tempos. A cultura tem tido, sim, tem recebido um ataque muito violento desde o período do governo anterior, que se consolida nesse governo. Há um desmonte ininterrupto das estruturas de cultura da União, sobretudo na gestão do que foi o Ministério da Cultura. Os programas hoje são inacessíveis, nós não temos mais, por exemplo, acesso a recursos do programa Cultura Viva. Aqui o município, o prefeito teve que bancar para que tivéssemos pontos de cultura nas nossas escolas, né? Nós temos uma ação com características mais inéditas, todos os pontos atuam dentro da rede municipal de ensino. Então, eu acho isso fantástico. É a parte que eu acho mais interessante. Exatamente, isso já são desdobramentos de políticas bem-sucedidas que hoje estão sendo atacadas. Porque quando chega a esse nível de ataque físico, como se deu agora com a produtora do Porta dos Fundos, houve antes também embates de natureza filosófica, de natureza de estranhamentos ideológicos desnecessários, porque o que nós estamos falando e o que nós temos que projetar é o bom legado deixado por governos que se preocuparam com esse setor. E a gente não pode negar isso. Há uma série de políticas que estão sendo destituídas. Isso vem do marxismo cultural, como diria o ministro Weintraub. A cultura tem seus caminhos próprios, independente das cores partidárias. E nossa, por exemplo, que é azul encarnado, deixa bem claro nas suas cores isso. Eu participo de um governo, por exemplo, que o prefeito permitiu a nossa entrada e a nossa participação sem ter nenhum tipo de cobrança político-partidária. Não é cobrado nem de mim, nem da minha equipe, nenhuma participação política no PSDB, ou no PDT, ou no PCdoB, ou o que quer que seja. Nós fazemos cultura e fazemos a gestão de cultura de olho na diversidade e nesse colorido de matiz. Então, não interessa a ninguém, nem ao governo, atacar quase 4% do seu PIB, que é isso que representamos na economia do nosso país. A produção cultural. A nossa produção cultural. E olha, estou lhe colocando um dado conservador, via IBGE, porque vários dados não são levados em conta no PIB da cultura, na participação da cultura no PIB nacional. Como, por exemplo, você não coloca que o Réveillon, estourando fogos nas cidades do Brasil, isso não está nessa conta. E você pode dizer que isso não é um ato cultural? Lógico que as cidades, por exemplo, dispensam shows para terem fogos nas suas orlas, no país inteiro, se gastam milhões. Isso não está computado. Então, eu quero dizer o seguinte, que a participação efetiva, econômica da cultura é enorme. Isso estou falando da questão econômica e da economia criativa, sem falar na questão simbólica, né, e no efeito das artes no nosso dia a dia, porque isso é desenvolvimento humano. É preciso considerar, inclusive, que o processo de desanimalização nosso, do homem, né, da humanidade, se dá através da cultura, mais até do que da educação, né? Não tenha dúvida. A educação formal, muitas vezes, peca nos seus métodos ortodoxos. A cultura chega
para exatamente trazer o ser humano a uma dimensão ainda muito mais próxima à sua alma. A gente percebe isso tranquilamente nos processos dentro das escolas, por exemplo. A educação formal é importantíssima, ela tem que ser claro, é um ponto de partida, né? Disciplinas, etc., que são necessárias para a educação do indivíduo. Agora, quando a cultura chega, ela traz para aquele sistema rotineiro estímulo que faz com que a criança se volte mais para a escola e passe a valorar mais o seu cotidiano na escola. Porque a num determinado momento, entre matemática, física, química, qualquer matéria, ela vai fazer dança, ela vai fazer capoeira, ou ela vai estar no teatro, ou ela vai estar cantando, ou ela vai estar aprendendo um instrumento. Está se humanizando, né? Uma coisa totalmente fundamental. Né? A participação da cultura na educação tem sido extremamente, tem vindo num crescente, e nós aqui no município temos sido tenho certeza que uma referência nisso. Pontos de cultura agora estarão 20 instituições em 40 escolas. Cada ponto de cultura operará em 2. Nós vamos ampliar a rede de escolas com capoeira de 8 para 16. E através de uma emenda do senador Rodrigo Cunha, estamos apostando em mestres de folguedos, mestres da cultura popular, disseminando os seus saberes também dentro das escolas, em mais 40 unidades. Ou seja, 96 unidades farão cultura na nossa rede municipal de ensino nesses anos. A gente quer, inclusive, criar grupos de folguedos para alimentar ações como essa que tivemos agora, Natal dos Folguedos, que criou uma agitação bastante favorável na cidade. Então, o que quero dizer no final é que você tentar frear isso, impedir que esse tipo de processo com cultura e educação seja cesseado de alguma maneira, seja eliminado. E se elimina como? Se elimina extinguindo os programas, se elimina não permitindo os acessos. A censura, né? A ameaça, e violência, como esse, né? Que são as atitudes de censura, atitudes físicas, inclusive. Nós temos N casos em todo o país. Se o fórum se senta para conversar, ouvimos coisas absurdas. É nas artes visuais, no teatro, e se o ato cultural tiver projeção nacional, que é o caso do Porta dos Fundos, então vamos agir na pedrada, na cacetada, como se estivesse dentro de um regime totalitário, que eu acredito que não seja o caso. Ainda não. E temos Devemos que ser evitá-lo. Republicanos, né? Essas relações todas são necessárias, e entendo, sobretudo, um ataque a um participante do Produto Interno Bruto, da economia do país, está sendo atacada via cultura. Na medida que você inibe os programas, que inibe o acesso, aqui, por exemplo, além do orçamento municipal, que lastreia as nossas ações e permite com que a gente vá captar mais recursos, a gente tem sido salvo por emendas parlamentares, porque nós não contamos com nenhum recurso do Ministério da Cultura. Então, ele se transformou numa secretaria. Veja só, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu vou encerrar esse bloco aqui lembrando uma frase que é de uma peça teatral sobre o nazismo, e depois essa frase foi atribuída a Goebbels, que diz o seguinte: quando me falam de cultura, eu tenho vontade de puxar minha arma e dar um tiro. O fim do Ministério da Cultura é um tiro? A gente volta daqui a pouco.